Olá, meus queridos e nobres inscritos do canal Spook House Assombrados. Tio Spook aqui para mais um Respondendo aos Inscritos, mais uma segunda-feira de conhecimento, sabedoria, aprendizado e, por que não, diversão. Vamos dar risada, vamos nos divertir. Vamos ver se eu consigo fazer algumas caricaturas interessantes. Tem gente que fala, diz, porque eu dei quando você imita uma vozinha horrorosa para falar as perguntas. Ema, cada um com seus problemas, não é mesmo? Eu acho divertido. E o dia do Bolsonaro foi muito legal, eu dei muita risada imitando o Bolsonaro. E um dia eu vou fazer imitando... Pois não, companheiro, nós vamos falar que as perguntas do tio Spook, não é mesmo? Quer tirar que as dúvidas? Primeira coisa, como é que eu saio da cadeia? Mas vamos lá. Políticas à parte. Vamos às perguntas que hoje tem... tem coisa, viu? Hoje tem texto aqui. Eita, lembrando que são dúvidas de vídeos, de filmes, do conteúdo apresentado no canal. E não dúvidas pessoais, pelo amor de Deus, eu não tiro dúvidas de... Fizeram amarração pra mim? Diz tudo. Fala que eu sei que tem amarração na minha vida. Não, isso eu não vou falar. Ô tio Spook, pela foto do meu avatar, você consegue ver alguma coisa? Aí tem lá a foto do Homer Simpson. Tio Spook, tem um bicho embaixo da minha cama, acho que foi o cramonhão do Padre Lívio. Como é que eu vou saber, não é mesmo? Não é assim que as coisas pronunciam, como diz a minha falecida abuela. Mas vamos lá. Reddington. Como é que você se chama? Reddington. Reddington. Bom, eu na tentativa de conhecer algumas coisas do ocultismo, comecei a fazer alguns sigilos, Galdrastarfirs e runas. Só que não acrescentou nada na minha vida. Tem alguma dica se eu devo continuar para estudar mais a fundo? Como fazer isso? Ou se eu devo parar de alguma certa maneira antes que me cause danos? Como fazer isso, se possível? Reddington. Assim, eu vou falar pra você, Reddington, então, ready. O que eu falo pra todas as pessoas é o rabo que balança o cachorro ou é o cachorro que balança o rabo? Sabe o que acontece, Reddington? É o seguinte, o que adianta a gente querer desmistificar os livros sagrados, chamar os demônios das profundezas, ser realmente o evocador das almas do inferno, sendo que você não sabe nada da sua própria vida? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender não é nem ocultismo. Quem é você? O que é você? Sabe, antes de você olhar para Deus, olha para dentro de você e busque entender o que está dentro de você. A gente chama de microcosmos versus o macrocosmos. Quando você olhar para dentro de você, provavelmente o universo vai se abrir e muito. Você não sabe nada sobre você, sobre sua existência, sobre virtudes, habilidades, capacidade de desenvolvimento humano, poder desenvolver cada vez mais virtudes dentro de você, poder desenvolver a compaixão, o amor ao próximo, as virtudes que realmente engrandecem o ser humano. Mas não, o ser humano já quer brincar de Deus. Então ele compra lá o capa preta, o livro do capeta e sai por aí jogando pozinho de pirilim-pim-pim nas pessoas, fazendo arte. Não é por aí que você vai entender a verdadeira magia. A verdadeira magia está dentro de você. A capacidade de você poder mudar a vida de um ser humano positivamente. A capacidade de você poder mudar a sua vida constantemente, trazendo coisas boas, coisas nobres, coisas verdadeiras, coisas que realmente vão ser de uso para você. Agora, ficar fazendo sigilo? Que sigilo, cara? Isso pra mim é uma idiotice da maior. Sigilos. Eu vou fazer, como é que é? Servidor. Eu vou fazer um servidor. Vai servir o quê? Vinho, um antipasto, não é mesmo? Eu vou servir um antipasto. Tem aí canaizinhos que adoram ficar criando... eu fiz um servidor ontem muito espetacular, meu Deus do céu, que lindo! Não é mesmo? Ele serve vinho, cerveja, bebidas nobres, Sabe, assim, eu acho que antes da gente ficar brincando de pirilim-pim-pim e achar que é a sininho
do nosso querido Peter Pan, eu acho que a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e buscarmos realmente consertar nossos erros, anular nosso ego, anular nossa raiva, anular nossa ignorância, anular nosso orgulho e começar a desenvolver virtudes absolutamente nobres para um caminho real de um ser humano na Terra, para poder ser chamado de ser humano, porque a maioria se torna só um mero ser. Então pare de fazer esse tipo de coisa, de ficar lendo essas idiotices ou de buscar respostas onde não existem e comece honestamente a focar naquilo que importa, que é você. É como você consegue crescer cada vez mais como um ser humano. É sério. Vamos lá. Tiago Duarte. E aí, tio Spook, beleza? Tiago aqui. Sobre o vídeo de limpeza de casas do Lucas Lira aí, você falou que as pessoas são potencializadas ao suicídio por obsessores que estão aqui. Mas se eu não me engano, no vídeo do suicídio do Chester, você disse que elas aí iam para um vale dos suicidas aí. Explica melhor isso aí, tá? Te cuida aí, tio Spook, até mais. Vamos lá, Tiaguito, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. O mundo espiritual, vamos lá. Ele não é uma matemática precisa. E eu vou falar isso mesmo, né? Porque tudo tem uma exceção dentro do que Deus realmente, Deus consciência, Deus existência, Deus criador, ele almeja para aquela alma, aquele ser. Existem pessoas que conseguem realmente partir para o princípio de que se uma pessoa se matou, essa alma deve ser encaminhada para algum lugar. Existem muitos pecados que nós seguimos. Orgulho, luxúria, ganância. E todos esses pequenos pecados, utilizando a palavra da Igreja Católica, faz com que nós nos voltemos contra a nossa existência. Muitas pessoas morrem com um orgulho absurdo, com vícios, com luxúrias, com ganâncias, não é mesmo? E aquilo fica presente, marcado em seu corpo de energia ou dentro da sua, vamos dizer assim, do seu consciente. Então você leva isso para uma próxima vida. Para que o universo realmente possa ter a mesma alma que entrou pura na Terra e saia pura da Terra, ele parte de um princípio que existam ambientes que possam vir a limpar, retirar e expurgar essas energias. E que são vários lugares naquilo que a gente chama de inferno, mas não são infernos. São lugares que são capazes de poder limpar essas energias do seu corpo de energia, tirando o registro, para que você possa voltar tranquilamente à sua existência. Aqueles que se mataram, fica o registro da vontade da morte, da decepção ao longo da vida, fazendo com que ele vibre a morte. Deus olha para isso e fala, cara, eu preciso tirar essa coisa dele. Por quê? Porque senão ele vai induzir outros a isso. Então ele leva e conduz essas almas para dentro de um lugar onde as pessoas vão ficar ali, muitas vezes refletindo sobre o que acontece. Eu não conheço o Vale da Morte porque eu não me matei. Eu ainda estou aqui, não é mesmo? Mas assim, dentro da história dos espíritas, dentro do conhecimento espírita, eles acreditam na teoria do Vale da Morte, do Vale dos Suicidas. Ok, vamos dizer que Chester foi para esse Vale dos Suicidas para que ele realmente pare e pense em tudo o que ele fez, reflita e ele volte de uma maneira mais pura para a Terra para continuar sua missão. Existem certos seres que vibram uma decepção muito grande na vida e que provavelmente se mataram, uma overdose de remédios, cortando o pulso ou o que for. Só que esses seres, eles têm um facilitador um pouco mais agressivo, que eles conseguem transitar entre os mundos. Então esses seres, eles já têm um nível muito elevado de consciência, que faz com que eles consigam sair e se desprender dentro desse vale e trafegar, mesmo que seja por alguns momentos, aqui na nossa matéria. Existe como fazer isso? Existe. Vamos supor que as pessoas que gostam de rezar, rezem para um suicida. E a vibração vai ser tão forte que você vai atrair a consciência desse suicida para dentro da sua casa. E a vibração dele vai existir, a energia dele vai existir dentro do ambiente. E é isso que acontece. Você consegue atrair a vibração desses seres, fazendo com que eles se manifestem dentro da sua casa.
Nós chamamos isso. Então, assim, dentro de algumas casas, realmente, que nós fizemos o processo de limpeza, existiam seres que vibravam a uma depressão tão profunda que a única solução da vida dele foi se matar. E ele vibrava isso. Só que quando esse ser vibra essa energia, ele induz os outros a ter uma depressão profunda e a ter a vontade de se matar. É complicado? Sem dúvida nenhuma é complicado, mas assim, é a referência. Por quê? Se você não tem depressão, você não vai receber essa carga de depressão. Sabe, eu sempre falo para as pessoas, quer ver uma coisa interessante? Vamos pegar uma pessoa que nunca fumou na vida. De repente ela está num lugar e de repente sente a vontade de fumar. Já aconteceu com vocês? Porque já aconteceu comigo. A minha família era uma família de fumantes. Ao longo de muitos anos, meu pai fumou, sei lá, 20 anos meu pai fumou. E, obviamente, esse vício vibra em torno dele. Ele não sai, é uma forma de pensamento. Então, pessoas que sentam ao lado de um fumante podem sentir vontade de fumar, induzidos pelas formas de pensamento intensas sobre ele. E como eu convivi muito tempo com o meu pai, essas formas de pensamento podem ficar ao meu redor. Então, além da influência visual e da influência emocional, você tem a influência dessas formas de pensamento sobre você. Então, pode induzi-lo a fumar, coisa que você nunca fez, nunca teve vontade. Então, você tem que saber que aquilo não pertence a você, porque você nunca fumou e não tem referência daquilo. Tem que anular de alguma maneira. Então, a depressão, a vontade de se matar, infelizmente, é intrínseca hoje ao ser humano. O ser humano hoje, ele já nasce com depressão. É incrível. Médicos chegam a diagnosticar crianças com 5 anos de idade com depressão. Mas o que é? É depressão literalmente pós-parto. Nasceu, já está com depressão. Que não é possível. Então, tem certas energias que ficam e são potencializadas por esses seres e por formas de pensamento da própria pessoa. Então, é um mundo adverso que nós frequentamos, não é mesmo? Vamos lá de novo. Estúdio de vídeos. Oi, tio Spook, ou tio Spruck. Me chamo Felipe e tenho 21 anos. No seu último vídeo, respondendo aos scribes, você comentou sobre o apocalipse, o fim do mundo. Gostaria de saber o que acontece com os espíritos quando o mundo acaba. Eu não sei, o mundo não acabou. Eles ficam vagando pelo universo? Não sei, o mundo não acabou. Ficam olhando tudo pegar fogo? Não sei, o mundo não acabou. Muito obrigado por tudo, admiro muito seu trabalho. Felipe, como é que eu vou saber o que vai acontecer com os espíritos se o mundo não acabou? O meu trabalho é baseado em observação. Para eu saber se tem espírito numa casa, eu tenho que ver um vídeo. Para eu saber se tem um espírito numa foto, né, que sai do seu lado ali, eu preciso saber se tem espírito, né? Pego a foto e falo, ó, tem realmente, eu preciso ver a foto. Como é que eu vou saber se os espíritos vão para o Sol, vão para Nibiru, vão, sei lá, para Cancún, vão para Vegas, quando o mundo acabar? Porque o mundo ainda não acabou. Quando o mundo acabar, e eu estiver, sei lá, na nave espacial indo para 500 quilômetros sobre a atmosfera, naquele incrível planeta dos espíritas, que eles adoram falar que existe, não é mesmo? A 500 quilômetros da superfície. Olhe para cima, use seu óculos 3D e você perceberá que existe nuvens. Mais nada. Mas cadê a nave espacial que leva os espíritos? A Xuxa está usando para o programa de TV dela. Então não tem. Sabe? Então assim, o planeta não acabou, eu não sei, tá? Honestamente, o final do mundo, eu acho que esse ano eu vou esperar a previsão do Chico, tá? Eu vou fazer minhas malas, no dia que o Chico disse que vai acabar o mundo, que eu acho que foi em julho, não é? Uma coisa assim, ou agosto, julho, agosto. Eu vou estar de malas prontas e eu vou fazer um vídeo para vocês, esperando realmente o apocalipse do Chico Xavier. Se realmente não aconteceu o apocalipse de Chico Xavier, eu vou falar, ih Chico, e aí, cadê a guerra planetária que você previu? Falou que os naves espaciais iam descer, botar ordem aqui na casa, acabar com tudo, chegar pro homem e falar, cara, ou dá ou desce. Como assim? Ou sai do planeta ou você segue as regras. Que regras? Né? Então eu tô aqui no game, cara, tô esperando a previsão também do final do mundo chegar. Quando chegar esse ano, que é 2019, data limite do Chico, aí eu vou dizer pra você o que acontece com os espíritos. Enquanto isso, não dá. Juliana Ferreira. Bom dia, tio Spook.
meu nome é Juliana, tenho 28 anos, conheci seu canal há algumas semanas e estou viciada em seus vídeos, então me ajuda muito. Estou assistindo a playlist Mediunidade, faz muito bem. A playlist Mediunidade é uma playlist feita com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e coisas engraçadas para que vocês entendam como funcionam os centros espíritas. Primeira dúvida. Eu e minha esposa frequentamos centros espíritas kardecistas. Então, a Ju é casada, tá bom. Eu e minha esposa frequentamos centros espíritas kardecistas, chegamos a fazer alguns cursos de mediunidade, pois fomos convidadas pelo presidente da casa. Olha, e mesmo eu tendo uma certa quase que 100% certeza que não sou médium e assistimos às palestras, minha esposa se sente muito sono. Ela fala que não consegue controlar. É impressionante, pois assim que saímos do centro, o sono passa. Isso pode ser algum sinal de mediunidade? Não, é sinal que o centro não presta. É engraçado. Eita, vamos lá, vai. Primeira coisa, tome muito cuidado quando alguém convidar você a frequentar a casa, porque saiba que sempre vai existir uma segunda intenção. As casas espíritas hoje precisam de pessoas para ajudar a fazer serviços, a varrer chão, a limpeza, a coordenação e tudo mais, tá? É um trabalho que é voluntário, mas eles precisam de pessoas para fazer esse trabalho voluntário, então eles escalam quem eles querem, quando eles querem. Segundo, eles precisam de pessoas trabalhando lá e dando dinheiro, sim, dando dinheiro para sustentar a casa, porque a casa paga aluguel. O aluguel é caro, não é barato, então cada centro espírita gasta aí 2, 3, 4 mil reais. Tem centro espírita que gasta 10 mil reais por mês de aluguel para existir. E assim, parte do bolso de outros, obviamente que o dono do lugar não tem grana para sustentar sozinho um negócio desse tipo. Então precisa sim. Então tome muito cuidado, saiba pelo que você está sendo chamada. Se você não se considera médium, ou seja, se você não tem como crescer lá dentro do princípio do aprendizado, desenvolver sua sensibilidade e se tornar médium, você sabe que você não possui essa faculdade ou essa habilidade desenvolvida da sensibilidade, então questione, tá? Questione. Eu, por exemplo, eu tenho certas limitações também. Então, se você me coloca numa aula de física quântica, eu vou ficar também ali, tipo, uou, né, dando aquelas puta viagem. Não é meu expertise, então não espere que eu saia como um mestre em física quântica, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos habilidades e capacidades de entendimento de certas coisas. Então, sempre questione, ok? A questão do sono é muito engraçado, né? Eu me relacionei uma vez com uma menina que psicóloga e que trabalhava com muitas pessoas, só que ela era depressiva. Eu não sabia disso, fui sabendo aos poucos quando eu fui conhecendo ela. Bem depressiva, tá? Ela preferia ficar na cama deitada do que realmente sair e curtir a vida. Obviamente que isso era um limitador para ela, para conhecer pessoas, não é mesmo? Quando eu me relacionei com ela, eu ficava 5 minutos do lado dela e eu dormia. Ou então, como é que tá? Eu apagava. Dava horário, tipo, eu preciso ir embora, cara, eu tô morrendo de sono, não sei o que me deu, eu quero ir pra casa dormir, desculpa. Eu pegava o meu carro, saía da casa dela, tipo, 5 minutos depois eu já tava assim. Mas o que foi isso? Nossa, cara, tô aceso, tá? Existem pessoas que absorvem a sua energia porque elas não têm energia. Elas são, né, o famoso vampirismo que todo mundo comenta, mas vamos esquecer os termos, tá? Vampirismo não. São pessoas que sugam sua energia, são pessoas que demandam da energia de terceiros, tendo em vista que elas não sustentam sua própria energia. Então no centro, provavelmente é um centro que ou tem muita energia carregada de energias ruins que ficam absorvendo energias de quem está lá, ou os próprios médiuns que trabalham lá precisam de muito mais energia para dar conta da casa e utilizam as pessoas da assistência para poder sugar a energia. Então o que a sua esposa provavelmente sente é a energia fraca do lugar que precisa sugar a energia dos outros para poder continuar o seu trabalho. Tome muito cuidado com isso, porque mostra que o centro pode estar ou com realmente poucos médiuns trabalhando e muitas pessoas para se atender, os médiuns podem estar fracos, ou que a casa tem uma energia bem ruim, mas bem ruim. Segunda dúvida, já fui em um centro que era umbandista, não é ubandista, é umbandista, porém não tinha ensinamentos, era apenas passe mesmo. Às vezes tínhamos que ficar para tratamento que eles pediam, mas não passava disso, porém gostei muito.
Queria saber sobre um vídeo que vi na playlist de mediunidades e quando deixamos de frequentar esses centros umbandistas, agora você acertou, mesmo trabalhando na casa, nem tendo nenhum tipo de compromisso, apenas íamos para passes mesmo. Se mesmo assim teríamos que pedir permissão. Então, deixa eu te explicar. Eu já fiz um vídeo sobre a maldição dos centros de Umbanda, tá? O centro de Umbanda é bem diferente do kardecismo, a famosa mesa branca. Eles partem do princípio, assim, eu trabalhei muitos anos na Umbanda, tá? Então, quem tem dúvida sobre o que eu vou falar, assista mais o meu canal, vê lá que tem a playlist dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, que tem um vídeo que mostra as guias, conto os anos que eu participei das giras de Umbanda e tudo mais, tá? Como médio de incorporação, sim, deixei de ser médio de incorporação para me tornar um clarividente, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Não me arrependo em hipótese alguma desse processo de conversão mesmo, de anular essa possibilidade de me tornar um clarividente, foi muito bom. O corpo é meu, eu que comando, eu que controlo, não quero ninguém ali que eu não sei quem é, vindo querer dividir o corpo comigo, não é? Mas assim, quando você entra numa casa de Umbanda, você entra no sentido de ter uma troca. Que troca é essa? Você vai lá pedir uma ajuda. Eles olham e falam, tá, você quer uma ajuda? Quero uma ajuda. Eu vou te dar essa ajuda, mas eu também quero uma ajuda. Que ajuda você vai dar? Eu quero que você dê assistência ao centro. Ou você doe dinheiro, ou você doe trabalho, ou você preste uma reverência. Ou seja, um princípio de educação àqueles que estão lhe ajudando. Não vem aqui pedir coisas sem que você realmente tenha o respeito a nosso trabalho. Muitas pessoas entram e saem dali, tipo, eu vou tomar um passe, tá? Entra, toma o passe e nunca mais aparece. Isso eles não gostam. As entidades, os orixás, eles não gostam. Eles gostam de pessoas que tenham respeito, tenham educação, tenham, sim, um bom senso dentro da casa. Quando uma pessoa que frequenta uma casa desse tipo se vira para as costas e fala, ó, não quero mais, cansei, estou indo embora, existe uma brincadeira que eu chamei que é a maldição dos centros espíritas de Umbanda, né? Que a casa, obviamente, vai te cobrar. Então, essas entidades vão atrás de você, vão puxar o seu pezinho à noite. E puxam. Eu já passei por isso. Quando eu saí, né, eu tive, vamos dizer, uma conversa com os orixás para que eles pudessem entender o que eu queria da minha vida. Eu já tratei pessoas que eram da Umbanda e que tiveram os mesmos problemas, tá? Saíram da Umbanda porque foram trabalhar em outros lugares, foram estudar, foram realmente se dedicar à matéria, e as entidades cobravam dele, falando, cara, eu preciso que você trabalhe porque eu tenho as linhas que precisam de você. Ou seja, eu tenho os orixás que dependem de você. Não vou, eu tenho outras obrigações. Aí vem um pesar. Aí tem que conversar com o pai de santo da casa, tem que conversar com o cara que coordena toda a casa da Umbanda para realmente chegar num bom senso e falar, olha, não dá mais, por isso, peço perdão, peço que realmente vocês entendam tal, e esclareça as coisas. É assim, mas existe uma cobrança, sim. Kaique Ferreira. Olá, Rodrigo, tudo bem? Bom, há uns tempos atrás acabou surgindo-me uma dúvida a respeito do seguinte tema: a evolução da consciência em grupos de seres vivos, animais, plantas, humanos, etc. Tomando como base um dos vídeos que foi postado, Espiritualidade dos Animais, recordo-me brevemente que foi dito que mamíferos possuem um grau mais alto do despertar da consciência. Ao grosso modo falando, e me corrija caso eu tenha errado. Porém, Ainda assim, me restou uma dúvida. A evolução da consciência em nós humanos é diferente de que outros grupos de mamíferos, por exemplo, apresentam, correto? Em caso seja diferente, como se dá mais ou menos essa diferença? É possível que por meio do adestramento o animal evolua ainda mais, podendo vir como uma consciência humana em uma próxima vida? Magnificou que um adestramento pode fazer para um cachorro, onde muitas vezes ele se torna claramente mais racional, consciente e sábio, o que muitas pessoas, muito mais que muitas pessoas por aí, viu? Desde já agradeço a atenção, o carinho que é adicionado a nós, inscritos e pacientes, e que seus ensinamentos continuem a serem repassados, para que assim possamos tentar mudar o mundo, ou o nosso quarteirão, pelo menos, né? Mas vamos lá, eu vou te explicar, Kaique. Quando você trabalha a questão dos reinos, o budismo, ele acredita muito que uma pedra pode evoluir para uma consciência de uma planta evolui para uma consciência de um animal. O animal, ele chega a ter as percepções do que está ao seu redor,
mesmo com uma mente bem diminuída, não é mesmo? Bem reduzida, ele não tem certas habilidades de raciocínio que um ser humano tem. Mas ele tem percepções do mundo que o rodeia, ele entende algumas coisas do que é o certo ou errado, ele tem um sexto sentido muito elevado, o que dá o direito de sobrevivência ao animal. Isso é o primordial dele. A questão dos mamíferos é de acordo com a nossa queridíssima Helena Blavatsky, que diz que os mamíferos eles se destacam dos outros animais porque eles deixam de ser uma inteligência coletiva para ser uma inteligência individual. Essa inteligência individual é o que denota a eles as características de começar a ter uma alma e se destacar de um grupo. Isso é uma teoria da própria Madame Blavatsky, tá? Quando você entra no reino humano, o reino humano ele tem sim a evolução da consciência que se dá por meio dos corpos. Então você tem os principais corpos, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Ah, Tsutspuki, eu não sei o que é isso, só tem um corpo, eu tô olhando para ele, não é mesmo? Olha só. Então, vamos lá. Você tem um corpo emocional, você não chora por amor, você não sofre por amor, você não tem as suas impressões emocionais sobre as coisas? É verdade, eu sou um pouco sensível. Então, exatamente. Então você tem o seu emocional mais aflorado. Então esse é o seu corpo emocional. Mas eu sou um cara racional, tio Spook. Eu leio livros, eu estudo, eu tenho uma lógica muito aprimorada. Então significa que você tem um corpo mental evoluído. Esses três corpos, eles se correlacionam. Então, o seu emocional está inserido no seu corpo físico, o seu mental está inserido sobre o seu emocional e seu corpo físico. Tem pessoas que são mais racionais do que emocionais. Tem pessoas que são mais emocionais do que racionais. Ai, meu Deus, eu sofro por amor, que tristeza. E é verdade, e o corpo é que apanha em tudo. O corpo apanha pelos seus pensamentos e o corpo apanha pelas suas emoções. Você sofre por amor, você sente aquele aperto no peito, sente a falta de ar e você fala, ai, e o corpo grita, fala, para animal, tá me machucando. E é verdade. A grande missão do ser humano é correlacionar de maneira saudável esses três corpos. E aí é que ele coloca o quê? A consciência sobre os três corpos. A evolução se dá dentro desse princípio. Você conseguir ter um equilíbrio sobre o seu corpo físico, desenvolver suas habilidades motoras, desenvolver a habilidade, né? Eu gosto muito dos bateristas, por exemplo, Mike Portnoy. O cara é ambidestro, cara. O cara toca bateria, ele toca 7x8, 13x11 e os bumbo 4x4, né? Você fala, cara, o cara tem uma habilidade incrível, ou seja, ele desenvolveu o máximo da habilidade física dele. Muito bem. Agora, o emocional e mental do Mike Portnoy, será que ele também está alinhado? Será que ele é uma pessoa que tem um emocional abalado? Será que ele é uma pessoa que tem um mental defasado? Um mental que às vezes não atingiu uma capacidade lógica ou uma capacidade de desenvolver cada vez mais a sua inteligência, o seu conhecimento ou sua sabedoria? Entende? Então, a grande missão do ser humano é correlacionar esses corpos e fazer com que eles entrem em harmonia, com que a evolução aconteça. Mas isso é dificílimo. E a missão, Kaique, que eu te dou é observe a natureza do ser humano. Você vai ver que tem pessoas assim na vida. Tem pessoas que emocionalmente são desequilibradas, racionalmente são mais equilibradas e tem pessoas que acabam sofrendo até pelo corpo, tá? Então, observe. É uma lição de casa, mas é interessante para você validar aquilo que eu estou lhe falando. É isso, né? Muito bem. Renata Maifer. Vamos lá. Olha, Rodrigo, sou da Umbanda. Opa, Umbanda em peso aqui. Mas tenho me decepcionado muito com o terreiro que eu frequento e fui batizada. Penso em sair e continuar honrando os orixás. Porque, afinal, o que importa é a fé, não é mesmo? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Lembro que em um dos seus vídeos sobre espiritualidade você relatou que houve cobranças espirituais. De novo! Pelas suas descrições, era um espírito com características de obsessor, trabalhando na linha de Exu. Sério, eu falei isso? Não falei não. Eu tenho medo de sair do terreiro e acontecer algo do tipo, mas vai acontecer. A minha pergunta é, qual a sua recomendação para situações semelhantes a esta? Um abraço. Salve de Porto Velho, Rondônia. É Roraima ou Rondônia? Rondônia. Eita, um abraço aí pro pessoal do Menino. Eu gosto de assistir o Menino. Então vamos lá. É aquilo que eu falei, né? A melhor coisa para vocês fazerem, até mesmo em centro kardecista, sabe? Para vocês não saírem com uma dívida kármica ou com uma situação mal definida, é chamar o pai de santo, o dono da casa, e explicar o que está acontecendo. Falar, olha,
Eu estou passando por uma situação, eu não estou gostando, não estou admitindo, não gosto disso, não gosto daquilo, eu gostaria de ir para um outro lugar, um outro caminhado, eu gostaria de conversar com os orixás, converse com os seus orixás, se você já frequenta Umbanda, você tem o acesso a eles, converse com eles, explique o que está acontecendo, explique a situação, deixe claro tudo aquilo que realmente você poderia fazer para melhorar esse tipo de coisa e não sair numa situação de discussão, de conflito, de desagrado, tá? Eu tenho as minhas guias de Umbanda ainda em casa, eu não sei muito bem o que fazer com elas, eu não queria me desfazer dessa maneira, tal, mas eu ainda tenho as guias de Umbanda. Não frequento a Umbanda durante muitos anos, nossa, faz muito tempo que eu não piso no terreiro, porque não é mais a minha vibe. A minha vibe é o budismo, eu gosto do budismo, eu pratico budismo, eu respiro budismo, eu adoro praticar o budismo. Não é mais a minha vibe mexer com isso. E tem a diferença de egrégora, sim. A egrégora do budismo é bem diferente da egrégora da Umbanda, tá? Mas é bem diferente. Então eu gosto mais do budismo. Então assim, quando eu saí, de novo, eu conversei com o pai de santo, eu cheguei em casa, botei todos os orixás dentro do quarto e falei, galera, vamos conversar? Eu vejo e escuto eles, então é mais fácil. Então botei todo mundo ali, sentadinho, falei, vamos conversar, pedi uma pizza para todo mundo comer, uma Fanta Uva, e vamos chegar a um acordo aqui. Eu não quero mais trabalhar na Umbanda. Todas as casas realmente têm o seu problema. As casas de Umbanda são casas muito movidas ao ego, muito movidas àquela coisa estufa o peito e fala, eu sou médium, dá licença, pode passar. Existe uma ganância, um ego muito aflorado. E infelizmente eu vi muito disso. As administrações dos centros, eles são muito falhos, as pessoas são muito prepotenciosas. Então, assim, a prepotência delas é muito elevada. Então parece que é uma competição para ver quem é o melhor, quem atende mais, quem tem mais número de pessoas que o seguem. É meio horrível esse tipo de coisa. E você deve passar por isso, tá, Renata? Sem dúvida nenhuma você deve sentir essa porrada aí. E é triste, porque é uma instituição que foi criada com o intuito de ajudar o próximo, mas eles não se ajudam. E isso distancia aqueles que querem só trabalhar, só seguir em frente, não querem mais nada. Tem pessoas que querem realmente fazer um trabalho legal, querem ajudar, querem poder continuar, mas não podem porque existem essas barreiras de outros que proíbem isso. Eu não recomendo você atender em casa, eu não recomendo você receber na sua casa. Eu conheci um casal que atendia na casa, me chamaram, eu fui lá, fui ver, tá, a casa, tentar dar uma controlada na energia do lugar e tudo mais. Meu, deu 6 meses, eles fecharam. Não vamos mais. Porque mistura muita energia da casa com energia de terceiros. Pessoas entrando e saindo do lugar, você não sabe. Começa a ficar fora do controle porque onde vem 1, vem 20, vem 30 e começa a puxar muita gente para dentro da tua casa. Vai perder completamente o controle. Então não faça isso, não misture as energias. Procure uma outra casa para que você possa atender. Uma outra casa que realmente possa ser tranquila aos olhos dos seus guias. Essa é a melhor coisa. Tá bom? Marcela Leite. Olá, Rodrigo, Daniel e Universitários. Acompanho o seu canal há um tempo, meu pai e meu irmão já fizeram tratamento com você. Logo serei eu, olha que maravilha. Lá vai ela pergunta, gostaria que você falasse um pouco sobre regressão de vidas passadas. Como funciona? Há benefícios na questão de resolução de karma, karma da vida passada? Ajuda a nossa evolução espiritual? Marcela. Eu sou o primeiro a gritar, não façam regressão em hipótese alguma. Vamos lá. Primeiro ponto, Marcela. Se a regressão fosse importante, nós já nascíamos sabendo que fomos em vidas passadas, não é mesmo? Logo no berçário, Deus mandaria um fax para o berçário dizendo as vidas passadas de tio Spook, né? Aí a enfermeira ia olhar e falar, tô vendo aqui umas coisas bem interessantes. Esse bebê aqui vai ter uma missão bem difícil na vida, né? Mas não é de fácil acesso. Se não é de fácil acesso, então é melhor nem saber. Para que vai cutucar algo que você não sabe? Para que vai mexer com algo que você desconhece? Para que você vai gerar conflitos pessoais? De repente sabendo que você foi Gengis Khan, que você foi Napoleão, ou que você foi nada. Já pensou? Tio Spook, eu fui um porquinho na vida passada. Fui assado. E eu voltei. Imagina a tristeza de saber, não é? Então assim, se tá lá, não é para saber? Não saiba.
melhor não mexer nisso. O que eu sempre falo para as pessoas, Marcela, é o que está na vida, é o que interessa. A melhor coisa que você pode fazer é uma análise sobre quem é você. O que é você? Em termos de pessoa, de indivíduo, de ser humano, as suas capacidades, suas habilidades, o que você precisa melhorar, o que você precisa desenvolver, quais são as percepções da vida que você precisa ter para cada vez mais melhorar você, seja em termos de sabedoria, conhecimento, inteligência, habilidades. Observe você. Aí vai ser o suficiente para que você possa, a partir de uma autoanálise, aplicar aquilo para corrigir o que você é hoje. Talvez corrigindo o que você é hoje, você vai corrigir uma história gigantesca de diversas vidas passadas. Não é a melhor resposta? Claro que é. Busque dentro de você. Não busque no seu passado. Busque aqui, agora. O seu passado é passado. As vidas passadas. Justificar os seus erros presentes por culpa de um passado é errado. Nem as empresas, quando fazem seus balanços financeiros, conseguem fazer um negócio tão absurdo dessa, entendeu? Porque uma economia é diferente, um dólar com câmbio diferente, são visões políticas diferentes que você não pode comparar, né? A empresa teve uma receita financeira X em 2019 comparado com 2018, mas 2018 era diferente, então é mais fácil comparar com o trimestre anterior do que com o passado. É a mesma coisa. Para que eu vou comparar o Rodrigo hoje com o Rodrigo de uma vida passada, que estava inserido numa sociedade diferente, num ambiente diferente? Imagina, o Rodrigo matou milhões de pessoas. Ah, é? Mas onde ele estava? Ele estava defendendo a sua terra de uma invasão do Império Romano. Mas eles iam matar a mulher dele, os filhos, ia destruir todo lugar. Pois é, mas ele é culpado. Ele é culpado por não aceitar com que um império devastasse ele, a sua família e a sua nação? Pois sim, pois não. Entende? Então nós vivemos um passado, numa situação política diferente, numa economia diferente, numa época diferente, que não se compara a hoje. Suas atitudes do passado, elas foram determinadas por uma situação. As suas atitudes nesta vida, elas são mensuradas por uma outra situação. Então eu não posso buscar sanar erros do passado que não condizem com quem você é hoje. Por isso que tenho certeza, não busque respostas em vidas passadas que vocês não vão encontrar nada a não ser tragédia, tristezas e tudo mais. E se você for num centro espírita perguntar isso, você vai descobrir que você foi uma linda diva maravilhosa, porque eles inventam histórias, tá? Às vezes você foi nada, tá? E assim, não vai achar resposta para os seus problemas. Então, não faça isso, tá? Sobre a regressão em si, tem que buscar profissionais maravilhosos, pessoas que realmente estão associadas à psicologia, que são psicólogos fantásticos, que conhecem muito bem os princípios de regressão, são técnicos nesse princípio para você sentar lá e fazer uma avaliação, dizendo que se vale a pena ou não você fazer esse processo. Por que você quer? O que realmente vai mudar a sua vida? O que está intrínseco a isso? Avaliado, o cara vai dizer, vai puxar, mas obviamente vai ser um cara técnico, um cara preciso. Então eu sou absolutamente contra. Pode gerar sequelas no seu cérebro, tá? Só lembrando. Mas, beleza. Sara Letícia. Olá, Tio Spook. Minha dúvida é a seguinte. Se com pensamentos e atitudes ruins atraímos obsessores para nossas vidas, com pensamentos e atitudes boas podemos atrair seres de luz para a nossa vida? Shazam! Não é mesmo? Sim, Sara Letícia, Pedra Letícia. Você, obviamente, não vai atrair seres de luz. Não busque... de novo, o rabo que balança o cachorro é o cachorro que balança o rabo. Não busque fins para justificativas que você vai ter no presente. Busque ajudar as pessoas, busque ter formas de pensamento saudáveis por você e não por um mundo espiritual. Seja uma pessoa honesta na sua vida, seja uma pessoa digna, com caráter, com uma essência imutável, com realmente uma finalidade de ajudar cada vez mais o próximo. Fazendo isso, obviamente que Deus vai olhar para você e vai falar: olha só que interessante, nós temos uma figura ali que traz compaixão aos outros seres, uma bem-aventurança àqueles que precisam do auxílio divino. Acho que eu vou utilizá-la como uma ferramenta para cada vez mais mudar a vida das pessoas. E aí sim, o divino vai olhar para você e vai falar: temos uma oportunidade aqui, meus nobres e queridos anjos. E aí você vai seguir um caminho, obviamente, saudável. Eu comecei a ter
esses protetores de verdade, né, a galera que são os universitários e tudo mais, quando eu comecei a tratar as pessoas, quando eu comecei a aplicar as técnicas de cura que eu aprendi, as técnicas de terapia alternativa, porque eu sou terapeuta, né, licenciado pelas Filipinas, então eu comecei a aplicar essas técnicas para o auxílio do próximo. Então, obviamente que tratando as pessoas, me dedicando, passando compaixão, dando meu esforço, minha atenção, o mundo espiritual olhou para mim e disse: boa, menino, gostei, você está no caminho certo. E aí eles ficaram comigo. Se eu desistir de tratar as pessoas, provavelmente uma renca vai embora e eu vou ficar só com alguns aqui que vão me proteger do mundo espiritual, mais nada. Tá bom? Siga o caminho saudável, criança. Faça as coisas direitinho. Não pense nos fins para, né, depois agir nos meios. Trabalhe nos meios para depois, quem sabe, você atingir a finalidade que você quer. Mas, a priori, trabalhe hoje, tá bom? Mas é isso, galera. Hoje o Spook Responde foi rapidão. Deu aí um pouquinho mais de 40 minutos. Mas era o suficiente para a gente poder se informar, buscar, se entreter e nos divertirmos com as respostas do teu Spook, tá bom? Só aqueles velhos recados para aqueles que querem uma ajuda espiritual no sentido de limpezas de casa, de retirar as melecas que estão atrapalhando a sua vida, problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, problemas espirituais ou qualquer outro problema, devem ser encaminhados as solicitações desses tratamentos para limpeza de casas, @gmail.com. Somente por este e-mail. Não é pelo Instagram, não é pelo Facebook de la Muerte, não é por nenhum outro lugar, é só por este e-mail. Ok? E lembrando, é para tratamentos, não é para tirar dúvida, não é para ficar, diz porque tem um fantasma embaixo da minha cama, você pode confirmar? Não, não, nós não fazemos esse trabalho de show da vidência, ok? Nós não gostamos disso. Bom, outros recadinhos para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, com umas coisas muito legais para vocês. Vai ter sorteio de ingressos, sorteio de presentes da loja que nós temos, um monte de coisa legal, tratamentos. Então, não se esqueça, Seja Membro, custa R$8. R$8 por mês não é nada, R$8. E isso ajuda nós a crescermos na plataforma. Nós também temos o sistema de doação pelo PayPal e a lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.